E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Thiago Renó e a nossa saga de vestibulares do final de ano continua. É uma época de muita prova e por isso fazer resolução é bastante importante para ajudar na sua preparação. A prova de hoje será da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O vestibular também é esse fim de semana, exemplo do que vai acontecer com a FUVEST. E nós temos então a resolução hoje da última edição. Eu estou deixando aqui embaixo o link para você pegar a prova diretamente no site deles e também, óbvio, a minutagem das questões para que você possa acompanhar. Não esqueça disso, beleza? Mas sem mais demoras, vamos então ao nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, baixa aí o PDF, porque é hora do estudo. Então vamos começar a questão 31, que é a primeira questão de biologia do último vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Essa questão é uma questão de botânica, mais especificamente sobre as angiospermas. Então vamos dar uma olhadinha na questão. As angiospermas apresentam estruturas reprodutivas restritas, denominadas de verticilos florais. Como exemplo, temos o androceu e o gineceu, que são estruturas férteis representadas respectivamente por A. Estames, filetes e anteras, e carpelos, ovário, estilete e estigma. B. Corola, que são sépalas e anteras, e cálice, que são pétalas, ovários e estilete, de acordo com a alternativa. C. Estames, que é estilete e anteras, e carpelos, ovário, filetes e estigma. D. Corola, que são sépalas e anteras, e carpelos, pétalas, ovário e estilete. E estames, filetes de estigma e carpelos, ovário, estilete e anteras. Bem, para a gente poder responder essa questão, basta a gente lembrar da anatomia de uma flor. A gente vai começar, então, pela parte feminina, que é isso aqui. Já que a gente está pegando exatamente como pede a questão, né? A gente está pegando aqui as partes férteis, reprodutivas, tá? Essa aqui é a representação do gineceu, que é formada por uma estrutura que eu vou conhecer como carpelo. No carpelo, eu vou ter, primeira coisa, o estigma, que é essa entradinha aqui, certo? Eu vou ter depois o estilete, que é esse tubinho aqui, esse canal aqui. E por fim eu terei lá o ovário, que é essa parte mais cheinha aqui, que vai depois se desenvolver no fruto. No androceu, nessa parte maior aqui, ó, onde eu vou produzir o grão de pólen, eu vou ter o estame. Certo? O estame, ele vai ser formado principalmente por duas estruturas. O filete, que é essa hastezinha, e a antera, que é essa parte aqui, na qual o grão de pólen vai se encontrar, vai ser aí produzido. Então, eu preciso encontrar, dada essa condição da anatomia da flor, uma alternativa que simplesmente represente essa estrutura anatômica. Então, vamos lá. A. Estames, parte masculina, androceu, que tem filetes e anteras, ok, filete e antera, e carpelos, tá aqui, ovário, estilete e estigma. Já encontrei minha alternativa. Vamos ver só as outras para a gente poder confirmar. Corola, sépalas e anteras. Não, a corola é o conjunto das pétalas, já está errado. C. Estames, estiletes e anteras, ok. Carpelos com ovários, filetes e estigmas. Não, não temos aqui o filete, então está errado. D. Corola,
já falamos que é o conjunto das pétalas, está errado. Então já descartamos a D também. A E, estames, filetes e estigma, carpelos, ovário, estilete, antera. Não, o filete não está aqui nos estames, tá? Nem o estigma. Então já acabou. Quer dizer, o filete está no estame, quem não está é o estigma. Então já acabou aqui a nossa estrutura, o que confirma para nós que a resposta correta para essa questão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul é a alternativa A. Vamos então para a nossa próxima questão. É a questão número 32 desta prova. Essa questão, ela parece bem complicada porque ela te dá uma série de itens aí, uma série de dados, mas na verdade ela é uma questão bem simples, tá? Então vamos lá. Primatas como os chimpanzés não desenvolveram a capacidade inata da linguagem e da fala. Modificações em aminoácidos de uma proteína associada com o surgimento da linguagem podem explicar por que a fala é única para seres humanos. Os cientistas acreditam que o gene FOXP2 está ligado à fala e à linguagem, pois quando ele sofre uma mutação, essas capacidades são afetadas. A seguir estão as sequências de aminoácidos, utilizando o código de uma letra de 4 segmentos curtos da proteína FOXP2 de 6 espécies: o chimpanzé C, orangotango O, gorila G, macaco rhesus R, camundongo M e humana H. Esses segmentos contêm todas as diferenças nas sequências de aminoácidos entre as proteínas FOXP2 dessas espécies. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que ela vai trazer para a gente. Tá? Utilizando o quadro dos aminoácidos a seguir e sabendo que as sequências de chimpanzé, de gorila e de macaco rhesus, C, G e R, são idênticas e que a sequência dos seres humanos H difere na sequência das espécies C, G e R em 2 aminoácidos, assinale a alternativa correta. E ele dá aqui para a gente os aminoácidos aqui na ordem. Antes da gente ir para cada letrinha dessas, vamos pegar essa informação que ele deu aqui para a gente, que é uma informação importante. Gorila, macaco e rhesus, né? Chimpanzé, macaco, rhesus e gorila, C, G e R, são idênticas. Então a gente vai encontrar aqui essas 3 espécies nesse quadro, tá? Onde eu tenho isso aqui. Então eu preciso encontrar 3 espécies que sejam exatamente iguais aqui. Então, olha só. Aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual. Certo? Pensando na primeira fragmentação. Aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual. Pensando na segunda. Igual, 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 igual. Terceira, e aqui vamos lá. Igual, 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 igual. Eu preciso encontrar espécies que os 4 fragmentos são iguais. Então, ó, a espécie 1 tem os 4 fragmentos iguais. A espécie 3 tem os 4 fragmentos iguais. E a espécie 5 tem os 4 fragmentos iguais. Então, eu já posso dizer que aqui eu tenho o chimpanzé, aqui eu tenho o gorila e aqui eu tenho o macaco rhesus. Tá? Vou aqui colocar como se fosse dessa maneira. Tá? E aí ele me diz aqui: a sequência dos seres humanos H difere das sequências das espécies C, G e R em 2 aminoácidos. Nesse caso aqui, a gente tem um só fazendo essa diferença, que é esse aqui, né? O aminoácido E. Então não é a espécie 2, o humano. Na espécie 4, a gente vai ter aqui o aminoácido N fazendo diferença e o aminoácido N aqui também, S fazendo diferença. 2. Então já encontramos aqui a espécie humana. Só para a gente poder olhar para a espécie 6 aqui, tá? A gente tem um aminoácido só, que é o V, e o restante é igual. Então já identificamos na nossa tabela quem é gorila, macaco e o macaco, gorila, chimpanzé e o macaco rhesus, e também já identificamos aqui quem é a espécie humana dentro dessas sequências de aminoácidos.
Agora vamos para a alternativa, porque aí esse quadro aqui que nós temos em cima vai fazer diferença. Vamos lá. A espécie gorila é representada pela sequência 2. Já vimos que a espécie gorila ou é a 1, ou é a 3, ou é a 5. Então está errada essa afirmativa. A B. A sequência 4 corresponde à espécie orangotango. Voltando para lá, nós temos aqui a sequência 4 representando a espécie humana. Então já está errada também. A C. As espécies C, G e R correspondem às sequências 1, 2 e 4. Nós vimos aqui que correspondem às sequências 1, 3 e 5. Então também está errada. D. A espécie humana difere devido aos aminoácidos asparigina e serina. Agora a gente vai ter que ver aqui. Nós temos o N, que é asparigina, tá aqui. E nós temos o S, que é serina. Então essa está correta. A espécie humana difere devido aos aminoácidos asparigina e serina. Para a gente completar, a espécie de macaco rhesus difere devido aos aminoácidos serina e treonina. Tá? O macaco rhesus ele pode ser o 1, 3 e o 5. E a grande verdade é que ele não se difere. Ele é igual ao gorila e é igual ao chimpanzé. Então, a alternativa ela já mata aí, porque o macaco rhesus não se difere. Ele é igual ao chimpanzé e ao gorila. Então, como eu disse, é uma questão muito fácil de pura interpretação daquilo que está sendo colocado aqui nas informações, porém, ela é longa. Ela tem muitos dados para você, e aí você pode acabar se confundindo. Mas é uma questão de um teor, assim, de um conteúdo basicamente fácil, e a nossa alternativa para essa questão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul é a alternativa D. Vamos então agora para a questão 33 da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, essa questão de citologia, que é uma questão muito fácil, tá? E a gente já vai preenchendo aqui o quadrinho porque realmente é tranquila. Então vamos lá, observe o quadro a seguir. Componente celular ribossomo. Estrutura, 2 subunidades feitas de RNA, ribossomal e proteínas. Função, qual função do ribossomo? É a síntese proteica. Certo? Então, essa é a função do ribossomo. Já encontramos o que significa 1. Componente celular 2, não sabemos qual ele é. Estrutura, placas e sacos membranosos achatados. Já ficou fácil. Função, modificação de proteínas, carboidratos nas proteínas e fosfolipídios. Quem é o responsável por isso é o aparelho de Golgi, ou Golgiense. Ou você pode chamar de complexo de Golgi, ou complexo Golgiense, tanto faz. Coloquei no lugar errado. É aqui em cima. Então, é no 2, aparelho de Golgi. Agora sim o 3. Sacos membranosos de enzimas hidrolíticas em células animais. Também ficou fácil. Quebra de substâncias ingeridas, macromoléculas celulares e organelas danificadas para reciclagem. Quem faz isso e é produzido, né, é originado no aparelho de Golgi, no complexo de Golgi, é o lisossomo. Então já encontramos aqui o 3 também. Vamos lá para o 4. Estrutura ligada à membrana. Aí já é diverso. O que faz? Digestão, armazenamento, coleta de dejetos, equilíbrio de água, crescimento celular e proteção. Só de falar aqui, em armazenamento e equilíbrio de água, a gente sabe que está falando de uma estrutura muito importante nas células vegetais. Eu estou falando de quem? Do vacúolo. Certo? Ficou parecendo um ó isso aqui. Deixa eu só apagar essa aqui. Para ficar mais bonitinho, eu estou perfeccionista. Do vacúolo. Certo? Vamos para a última estrutura, que aqui está aqui, a 5.
né? Porque a outra está completa, que é o cloroplasto. Mitocôndria, ligada por membrana dupla, a membrana interna tem dobramentos. Qual é a função da mitocôndria, que é o que pega aqui na coluna da direita? Ela faz ciclo de Krebs e respiração celular. Já encontramos na brincadeira, de maneira bem fácil, os 5 números que nós estávamos procurando. Agora, gente, eu acho que é só responder a questão, né? Vamos lá. Com base nas informações do quadro, podemos constatar que em 1, 2, 3 e 4 temos, respectivamente, é legal porque eles pularam 5, mas o 5 está aqui nas alternativas também, né? Temos, respectivamente, 1, armazenamento, 2, núcleo, 3, aparelho de Golgi, 4, vacúolo, 5, troca gasosa, 1, respiração celular, 2, lisossomo, 3, aparelho de Golgi, 4, núcleo, 5, digestão, 1, lise da célula, 2, retículo endoplasmático, 3, núcleo, 4, lisossomo, 5, respiração celular, 1, síntese de lipídios, 2, vacúolo, 3, retículo endoplasmático, 4, peroxissomo, 5, digestão, 1, síntese proteica, 2, aparelho de Golgi, 3, lisossomo, 4, vacúolo e 5, respiração celular. A gente pode perceber que o item 1 é diferente para todas as alternativas. A gente tem armazenamento na A, respiração celular na B, lise da célula na C, síntese de lipídios na D e síntese proteica na E. Significa o que a gente precisava encontrar, só o que significava 1 para poder achar a resposta. E olha só o que significa 1, voltando para o nosso quadrinho, síntese proteica. Automaticamente a nossa alternativa é a E. Mas vamos só conferir com o quadrinho completo, porque nós somos pessoas que fazem conferência, tá? Então, síntese proteica, já conferimos. Aparelho de Golgi, bateu com 2, aparelho de Golgi. 3, lisossomo, bateu com 3, lisossomo. 4, vacúolo, bateu com 4, vacúolo. E 5, aqui está respiração celular, a gente pôs ciclo de Krebs e respiração celular está certo. Então, fechamos como resposta dessa questão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a alternativa correta é a alternativa E. E agora, então, a questão 34 deste vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Olha só. Variantes do coronavírus possuem como semelhança maior capacidade de transmissão da Covid-19. Em relação ao surgimento dessas novas variantes, qual das seguintes características não, e está bem maiúsculo isso aqui, né? Não ajudaria um vírus a evitar o desencadeamento de uma resposta imune adaptativa? A. Ter baixa taxa de multiplicação. B. Infectar e matar células T auxiliares. C. Produzir proteínas muito similares àquelas de outros vírus. D. Infectar células que produzem muito poucas moléculas de MHC. E E. Ter mutações frequentes em genes para proteínas de superfícies. Aqui existe uma situação muito importante. O que a gente está querendo saber, e esse não deixa muito claro, é qual desses itens, desses 5 itens, produziria uma resposta imunológica mais forte. Afinal de contas, estaríamos apresentando um antígeno novo para o nosso organismo. Tá? E é isso que a gente tem que procurar aqui. Então vamos ver uma por uma para a gente poder discutir. A. Ter baixa taxa de multiplicação. Com baixa taxa de multiplicação, eu tenho uma menor lise celular, eu tenho menos vírus sendo colocados no meio do organismo, né, fora da célula, então eu tenho menos vírus entrando em contato com o nosso sistema imunológico. Isso é uma vantagem para o vírus, para ele dar uma driblada no nosso sistema imunológico. Então, essa aqui não é a alternativa que nós estamos procurando. B. Infectar e matar células T auxiliares. As células T auxiliares, ou linfócitos T auxiliares, são células imunológicas que fazem comunicação no nosso sistema imunológico. Se eu acabo com essas células, automaticamente eu tenho um problema grave, porque eu vou diminuir a eficiência da minha resposta imune e, consequentemente, o vírus vai ser beneficiado. Então também não é a alternativa que eu estou procurando. C.
produzir proteínas muito similares àquelas de outros vírus. E aí eu posso ter uma resposta imunológica mais branda, porque o organismo já conhece essas proteínas, então isso pode simplesmente não fazer um efeito tão grande. Pode ajudar o vírus a dar aquela dribladinha básica no sistema imunológico, dar tempo para ele se multiplicar mais, então também não é a alternativa que eu procuro. D. Infectar células que produzem muito poucas moléculas de MHC. Se elas produzem pouca molécula de MHC, elas têm pouca expressão imunológica, o que dá para o vírus, de certa forma, um abrigo bom, um abrigo seguro. E isso também é uma vantagem para ele, automaticamente não é a alternativa que eu estou procurando. Claro, por eliminação sobrou a E, mas vamos entender a E. Ter mutações frequentes em genes para proteínas de superfície. Se eu altero a proteína de superfície do vírus, eu altero o antígeno que o meu sistema imunológico reconhece, automaticamente eu crio novas respostas imunológicas para cada uma das proteínas. É, de certa forma, uma maneira de chamar a atenção do nosso sistema imunológico e gerar, sim, uma resposta bastante intensa do nosso sistema imunológico. Automaticamente, né, eu confirmo aqui que essa resposta, a resposta para esta questão, é a alternativa ter mutações frequentes em genes para proteínas de superfície, que é o que a gente tem medo que aconteça com o coronavírus. A alteração da proteína S para que ele escape da cobertura vacinal, tá? É exatamente o que a gente tem aí em mente em relação ao SARS-CoV-2, beleza? Agora então vamos à questão 35 deste vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Uma questão sobre sistema endócrino, mais precisamente sobre um determinado hormônio. Vamos lá. Um hormônio-chave no circuito regulador do rim é o hormônio antidiurético, que é o ADH, que é produzido na hipófise, também denominado vasopressina. Células osmorreceptoras no hipotálamo monitoram a osmolaridade do sangue e regulam a liberação do hormônio antidiurético a partir da hipófise posterior. Mutações que impedem a produção do ADH, está escrito HAD, mas eu costumo falar ADH, tá? Ou que inativam o gene receptor do ADH, desorganizam a homeostase pelo bloqueio da inserção de canais de aquaporina adicionais à membrana do ducto coletor. Tá bem técnico, né? O distúrbio resultante pode causar desidratação grave e desequilíbrio dos solutos, devido à produção de urina copiosa e diluída. A descrição anterior caracteriza a seguinte doença: A. Diabetes insípidos, B. Esclerose múltipla, C. Artrite reumatoide, D. Diabetes mellitus tipo 1, E. Diabetes mellitus tipo 2. Vamos lá. O que ele está perguntando? Porque ele traz um texto técnico cheio de palavreado bonito, né? Ele usa copiosa. Copiosa é frequente, repetitivamente, né? Tem outras palavras que a gente pode substituir aí, né? Ele traz todo o mecanismo de feedback, todo o mecanismo de ação do hormônio e do que acontece com a sua deficiência e tal. Então ele fala de uma maneira muito bonita e muito interessante, que parece que você está pegando um livro de nível universitário e lendo, tá? A grande questão é, a pergunta qual foi? Qual é o nome da doença por deficiência de ADH? Ponto, tá? E ele traz aí para nós essas 5 possibilidades, tá? Começando de trás para frente, diabetes mellitus, tá? Tipo 1 e tipo 2. Diabetes mellitus é a ausência, a deficiência da produção de insulina pelo pâncreas. Tem nada a ver com isso. Pode até alterar o volume de urina, mas a gente está falando aqui de não ter a glicose entrando na célula. Não tem nada a ver com a DH, sinto muito, já era. Artrite reumatoide é um problema de ataque do nosso organismo, das nossas articulações. Não tem nada a ver com o rim, não tem nada a ver aqui
com o ADH. Esclerose múltipla também é uma doença autoimune no qual a gente tem células imunológicas nossas atacando e destruindo nossas bainhas de mielina no sistema nervoso. Não tem nada a ver com o ADH. Quem tem a ver com a ADH, que é a diabetes causada pela ausência ou deficiência deste hormônio, é a diabetes insípidos. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A. A diabetes insípidas também já caiu no Enem, ela tem aí aparecido com uma certa frequência em algumas provas e é bastante importante então a gente saber dessa relação entre o hormônio ADH, o hormônio hipofisário ADH, e essa deficiência que é a diabetes insípidos, beleza? É isso, pessoal. Essas foram as 5 questões de biologia da última edição do vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Espero realmente ter ajudado vocês na preparação. É sempre bom a gente fazer esses vídeos, porque mesmo que você não vá prestar diretamente essa universidade, você pode utilizar essas questões como forma de estudo para outros vestibulares e até mesmo para o Enem. Eu vou ficando por aqui, então. Antes eu deixo as nossas redes sociais, o @Renologia no Twitter, no TikTok, no Kawaii e também no Instagram. Deixo aqui também a dica do nosso podcast, o Articulando, sempre com algum tema aí para poder ampliar o seu repertório, que pode ser fundamental para uma redação. E eu deixo, como de costume, o meu carinhoso beijo a todos e a todas. Até a próxima!